dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a esta manhã de sexta-feira, 29 de abril. O programa Despertar Justiça e Paz da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, nesta sexta-feira, tem a alegria de receber Dom José Ionilton, bispo da prelazia de Itacoatiara, na região amazônica, presidente da Comissão Pastoral da Terra, esse organismo da CNBB, tão importante para a vida social e pastoral do povo da terra, e toda a sociedade brasileira vem dialogar hoje conosco sobre este tema. Muito bem-vindo, Dom José Ionilton, bom dia, seja bem-vindo ao programa Despertar Justiça e Paz. Bom dia, Nuno, bom dia quem já está aí nos acompanhando, né, pelo YouTube, né, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. É uma alegria novamente voltar a participar desse programa Despertar com Justiça e Paz, e dessa vez trazendo aí dados desse último relatório, né, que a nossa CPT lançou dia 18 de abril, referente aos conflitos no campo em 2021. Então, esperamos poder ajudar a quem está nos acompanhando a entender um pouco dos dados que esse relatório traz. Ionilton, é comum sempre neste programa, antes de entrarmos no debate propriamente dito da temática, que o nosso convidado se apresente um pouco sobre sua vida, sua vocação, o despertar da sua religiosidade. O senhor já fez isso uma vez, mas com certeza a audiência hoje da sua preferência vai trazer novas personalidades que não ouviram no nosso último encontro. Então, o senhor fique à vontade, por favor, para despertar, inclusive, novas vocações. Muito bom, obrigado. Então, eu sou baiano, né, lá do sertão da Bahia, de uma cidade chamada Araci, na região chamada também Cisaleira, que é uma planta típica da região chamada sisal. E depois de ter vivido ali nesse meu município, em Araci, 22 anos, né, fazendo um caminho de igreja, me senti chamado para entrar numa congregação religiosa, que se chama Sociedade Divinas Vocações, ou Vocacionistas. Eu fiz isso em 1984, com 22 anos de idade. Aí caminhei, me tornei um religioso, como a gente chama, né, dessa congregação, e depois me ordenei padre em 1992. Me ordenaram padre, na verdade, em 1992. E aí trabalhei no Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Tocantins, né? E em 2017, então, a igreja me chama para assumir o serviço aqui na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, onde eu estou aí caminhando já há quase 5 anos, né? Prestando esse serviço aqui no Regional Norte 1 da CNBB, que abrange os estados de Amazonas e Roraima. E dentro desse caminho aí fui chamado para colaborar na comissão sócio-transformadora e na comissão da Amazônia, da CNBB. E também a comissão pastoral da terra, me foi pedido para a gente ser o vice-presidente ali com o Dom André, em 2018. Então, caminhei 3 anos com ele na direção da CPT. Infelizmente, o ano passado aconteceu a morte de Dom André. Ele estava reeleito presidente, tinha 1 mês, né, quando lamentavelmente ele veio a falecer. E aí, como eu estava vice também, que eu fui reeleito como vice-presidente dele, tive assim, né, pelo estatuto nosso da CPT, o vice assume, né, na ausência do titular. Então, nós assumimos. E, assim, estamos fazendo esse caminho de tentar ajudar a igreja aqui na Amazônia, né, aqui no regional, aqui na prelazia de Itacoatiara, e nesses serviços, além fronteira da prelazia, dentro do projeto da CNBB. Dom Ionilton, explica um pouquinho para nós. O senhor falou sobre a prelazia de Itacoatiara, né? Qual é a diferença entre uma prelazia e uma diocese? Uma diocese. É uma diferença, diria, quase invisível, né? Vamos dizer assim.
porque o bispo de uma prelazia, ele tem as mesmas atribuições de um bispo de uma diocese, né? Não tem uma diferença no sentido de dizer assim, o bispo da prelazia não pode fazer tal serviço, né? Não. A função que a igreja confia a um bispo de uma diocese, o bispo de uma prelazia também assume. O que me foi dito também, porque eu precisava entender essa diferença quando eu fui convidado a ser bispo aqui, é que a prelazia é uma área territorial da igreja que precisa ter uma organização própria para facilitar o trabalho, né, da evangelização, o acompanhamento e tal, e que ainda não teria um clero com número suficiente, um número de padres suficientes, e uma condição financeira capaz de se manter por ela mesma. Precisaria buscar, às vezes, recurso fora, né, em projetos para apoiar o trabalho. Então, podemos dizer que a diferença é que a prelazia ela tem, de fato, um número pequeno de padres. Aqui nós temos, eu agora estou com 10 padres próprios aqui da prelazia. Quando eu cheguei eram 7 apenas, então estamos com 10, mas mesmo assim é um número pequeno para o tamanho da prelazia. São 13 paróquias que a prelazia tem, então nós não teríamos um número suficiente de padres. Aí vamos buscar padres, né, de dioceses, de igrejas irmãs, como a gente chama, e buscar padres de institutos missionários. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos com 5, né, padres assim de fora nos ajudando nesse momento. E a questão financeira, de fato, a gente se mantém com aquele básico, né, do dia a dia, porém, quando há uma necessidade maior, e para o trabalho mesmo da evangelização chegar até as comunidades ribeirinhas, principalmente, que aí demanda um maior recurso financeiro, a gente tem que buscar realmente uma ajuda ainda fora daqui do âmbito da prelazia. Então, basicamente, a diferença está nesses 2 pontos, no número de padres e na sustentação econômica. No seu território pastoral tem quantos municípios? São 6 municípios, né? A sede, que é Itacoatiara, que é o maior município, tem a metade da população, né, praticamente de toda a área da prelazia, e mais 5 outros municípios aqui no Baixo Médio Amazonas. Já nós estamos aqui, Itacoatiara fica às margens do Rio Amazonas, quando ele vai descendo na direção do Pará, para depois desaguar no oceano, né? Então, aqui é um caminho do Rio Amazonas, e nós temos esses outros municípios que ficam em rios afluentes do Amazonas, rios que depois desaguam no Amazonas, no caminho que ele vai fazendo na direção do estado do Pará, né? Então, são Silves, Itapiranga, Urucará, Uatumã e Urucurituba, que compõem com Itacoatiara essa região de 59 mil quilômetros quadrados, né, de área territorial, com bastante rios, né? Além do Amazonas, o principal, existem muitos outros rios e lagos que vão se formando às margens do rio Amazonas. Então, nós estamos nos minutos de curiosidade, uma maneira importante de conhecer esse Brasil tão desconhecido de muita gente, né? Quer dizer que o senhor tem mais ruas de águas do que ruas de asfalto. Como é que o senhor chega nessas comunidades periféricas? Exatamente. Aqui nós nesses 6 municípios, né, que compõem a prelazia, saindo daqui de Itacoatiara por terra mesmo, por carro, eu só chego a um município, né? Eu tenho acesso a um município. Os demais, somente por barco, né? Por lancha. O acesso é através da água, né? Porque não tem o acesso de estrada, né? Então, é um grande desafio, inclusive, do trabalho nosso missionário, de fato, essa questão de nos locomover pelas águas, né? Embora a gente compreenda, como o Papa Francisco, que as águas não nos separam, as águas nos unem, né? A gente sabe que entre nós, para a gente chegar no outro município, o caminho é o rio, ou os rios, né? Isso é muito também importante.
E, por um lado, eu diria, Nuno, que é bom, viu? A gente não tem muitas estradas. A estrada acaba se tornando para nós aqui no Amazonas e na região amazônica um problema a ser pensado e repensado, porque a estrada traz um pouco de desenvolvimento e uma lancha de problemas, vamos dizer assim. Então, os bispos da Amazônia, eu tive lendo os encontros dos bispos da Amazônia anteriores à minha chegada aqui, e quase sempre, né, os bispos se posicionaram com uma certa, diria, cautela com relação à questão de abrir novas estradas, porque realmente a gente sabe que o Itacoatiara tem acesso à capital, Manaus, por estrada também. É um dos poucos municípios que tem essa facilidade. Mas a gente sabe que nas margens da estrada, indo para Manaus, são 260 quilômetros, a gente vê já esse problema que os bispos já chamavam a atenção. Além da estrada, além de uma certa facilidade, a gente vai trazendo também muitos outros problemas que chegam através da estrada com mais facilidade até o interior. Mas é isso, é um caminho. Desafios, né, do desenvolvimento que acaba impactando o meio ambiente e toda a questão da floresta amazônica, sobretudo, né, que vocês, a duras penas aí preservam. Exatamente. Nós estamos, assim, batendo recorde, né, de desmatamento, né? O Amazon, que é um instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, publicou recentemente, em janeiro, os dados de 2021 que assustam. Nós tivemos 10.362 quilômetros quadrados de floresta derrubada, né? Aqui o ano passado, em 12 meses. Né? E houve, sim, entre 2020 e 2021, um aumento de 21%. E esse aumento da derrubada de floresta em 2021 é o maior, né, de todos esses últimos 10 anos. Portanto, a gente tem um crescimento constante da destruição da Amazônia, né, no nosso bioma, da floresta principalmente, e com isso a biodiversidade que a nossa floresta amazônica tem, e que junto com a derrubada de uma árvore se derruba uma outra quantidade grande de vidas que estão ali na árvore e em torno dela. E, portanto, então, o senhor, como presidente da Comissão Pastoral da Terra, esse organismo da CNBB tão importante para a vida, sobretudo, do campo e da floresta, anima tanto os povos originários nesta região, sobretudo, Dom Ionilton. O que o relatório da CPT traz de novo neste seu último lançamento, ocorrido agora no último dia 18, esses dados de 2021 que o senhor destacaria como principal ponto? Isso, nós vamos acompanhar um pouco esses dados, Nuno, e só me permita, antes de trazer os dados, nós estamos fazendo agora em junho aniversário de fundação da CPT, né? 22 de junho. E é claro que a CPT nasceu em 1975, e quando completou 45 anos, teve uma pessoa que fez um cordel, né? E que depois foi colocado em vídeo. Se você me permite, eu peço aí ao pessoal da comunicação que está nos acompanhando, é um vídeo de 4 minutos apenas, e fala um pouquinho justamente da CPT, do que é a CPT e da nossa missão, que aí quem nos acompanha pode aprofundar esse conhecimento, e logo em seguida a gente já entra nessa apresentação dos dados. Olá, povo de Deus, saudações companheirada. Nesse meu cordel relato, conta uma bela caminhada, Comissão Pastoral da Terra. Aqui surgiu nesta terra pra muita história mudar. Relato aqui pra você a história da CPT, uma história exemplar. Em 1975, o ano que a CPT nasceu, durante o encontro de bispos e prelados que aconteceu, convocado pelo CNBB, em Goiânia veio acontecer a resposta para se falar contra a grave situação dos trabalhadores e peão em plena ditadura militar. E sobretudo na Amazônia, onde eram explorados trabalhadores e poceiros em condições de escravizados.
expulsos de suas terras, enfrentavam essa guerra atendidos pela CPT. Rapidamente sua ação se estendeu para toda a nação para as causas atender, pois os trabalhadores e camponeses, em qualquer lugar que estivessem, enfrentavam sérios problemas que a cada dia mais crescem, e a pastoral se destacou pela defesa do trabalhador, do direito à defesa da terra, onde para democratizar o latifúndio precisava quebrar e isso causava guerra. Isso envolveu diretamente diversas lutas e manifestações em favor de reforma agrária, cada jeito de ações, de acordo a cada desafio e a realidade que surgiu, o trabalho tinha uma tonalidade, os atingidos por projetos de barragem sem o feto, essa era a realidade. Numa lógica também orgânica, trabalhava a agroecologia, o combate ao desmatamento que crescia a cada dia, o resgate às sementes tradicionais, defesa das águas que jamais poderia ser privatizada, denunciou a destruição das nascentes e a poluição por mineradoras desbravadas. Desde sua criação até hoje, a CPT teve preocupação com assalariados rurais, boiafrios e peão, submetidos a condições análogas a escravizações, os direitos ia defender. Nesse combate sistemático de acompanhamento até didático se destaca a CPT. Em 1977, criou então a campanha nacional de Olho Aberto para Não Virar Escravo, um trabalho excepcional de uma entidade humanitária das vidas comunitárias que luta pelos direitos dos seres humanos, dos seres vivos nossos irmãos, e cuidado com o preceito. Direito à posse da terra para nela trabalhar, direito ao acesso à água e à vida bem cuidar, denunciando as injustiças contra a grande cobiça que viola a vida plena, defendendo trabalhadores de ameaças e perseguidores causadores de problemas. Reforçando essa luta, criou o setor de documentação, Centro Dr. Tomás Balduino, que registra essa ação, da violência que vem sofrendo, o campo que está ardendo, a população camponesa. Todo ano tem relatório dos conflitos nos territórios contra o povo e a natureza. E no acompanhamento às comunidades, junto ao processo de reflexão, viu-se uma diversidade de cultura e tradição, dessa população do campo, de riqueza de um tanto, um costume e atividades, na terra vivem ativos que trabalham em coletivos, cada um com identidade. É atendendo ao Evangelho que a CPT está na defesa dos territórios de fundo de pasto, dos ribeirinhos e camponesas, quilombolas e outros mais, das comunidades tradicionais, defendendo a terra querida, defender as criaturas, a identidade e a cultura, lutar e defender a vida. Apoiados pela Pastoral da Terra, surgiram novas associações, criamos fóruns e romarias e muitas outras articulações, incentivando as comunidades na luta e integridade com palavras e ações. Incentiva e capacita os jovens a viver bem na comunidade, a valorizar sua cultura e a buscar a liberdade, a conhecer o seu valor, a ser forte trabalhador e a lutar por dignidade. Parabenizo a CPT por seus 45 anos de lutas e de conquistas pelos direitos humanos, pela sua assessoria da Amazônia à Bahia, do Sul ao Nordeste. 45 anos de trabalho, 45 anos de legado, de quem faz o seu papel e que mostra o resultado. A CPT é confiança, a CPT é esperança, é nossa forte companheira. Obrigado por esse enredo, a CPT é nosso aconchego, a CPT é nossa bandeira. Isso. Aí está a capa, né, do nosso relatório, Conflitos no Campo Brasil 2021, né, pode passar, foi lançado no dia 18 de abril. No ano de 2021, houve 1.768 conflitos no campo, em todo o país, né, essas diversas formas de conflitos que eu me referia na instante, terra, trabalho escravo, água e outros conflitos, e que assim, atingiram, né, envolveram 897 mil pessoas, né, nesses 1.700 conflitos. A gente pode, então, chegar a calcular uma média de 4,8% de ocorrências de conflitos por dia em 2021. Podemos passar. Aqui tem um quadro comparativo dos conflitos no campo de 2020 e 2021. Em 2020 foram 2.054 casos e em 2021 houve uma redução para 1.768. Em 2020 foram 914 mil pessoas envolvidas nos conflitos. Em 2021, 897.300 pessoas. Essa redução, né, que nós vimos aí se dá bem provavelmente pela diminuição dos despejos no campo,
com a suspensão dos despejos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui está o número de conflitos nos últimos 10 anos, só para a gente ter uma ideia, né, desse caminho dos conflitos. Observemos aí que entre 2012 e 2015, os conflitos estavam aí na faixa dos 1.300 casos, né? Aí, quando aconteceu a saída da presidenta Dilma, né? E aí começou a crescer esse número de conflitos, passou para 1.600, né? Aí baixou de novo para a faixa de 1.500, mais abaixo do que era antes, nos 2 anos aí, 17 e 18 do governo Temer. E depois, quando o Bolsonaro assume, em 2019, para cá, houve assim, um aumento muito grande de conflitos. 1.900 casos em 2019, bateu o recorde em 2020, com 2.054 casos, e aí houve essa redução em 2021 para 1.768. Podemos isso. Aqui nós temos um quadro comparativo da média de conflitos no campo nos 3 últimos governos, que abrange 10 anos. Então, no governo Dilma, né, os 5 anos e alguns meses que ela foi presidenta, a média de casos por ano era de 1.349 casos. No governo Temer, que foi aí 2 anos e meio, 1.526 casos, né, por ano. E no atual governo nós temos uma média de 1.900 casos. E os atingidos pelos conflitos, 733 mil no governo da Dilma, 931 mil no governo Temer e no atual governo 903 mil. Portanto, observemos que ali da saída do impeachment da presidenta Dilma houve um crescimento muito grande de conflitos. Nós aqui que estamos na chamada Amazônia Legal, temos sido a área onde esses conflitos mais acontecem, né? De 2021, por exemplo, 641 casos dos 1.768 se deram aqui na Amazônia Legal, que corresponde aí a 49% dos casos, né? Depois, os conflitos por água, por terra, né? 640 casos por água, 124 casos se deram aqui os conflitos por água aqui na Amazônia, e conflitos trabalhistas, 54 casos se deu aqui na Amazônia. Portanto, a nossa região tem sido, infelizmente, uma região bastante atingida por esses conflitos. Podemos dar um passo. Nas violências contra a ocupação e a posse, a Amazônia Legal também aqui concentra o maior número de casos, né? 77% das famílias afetadas por desmatamento ilegal está aqui na Amazônia, 87% das famílias afetadas por expulsão estão aqui na Amazônia, 81% das famílias afetadas por grilagem de terra estão aqui na Amazônia, e 82% das famílias afetadas por invasões também estão aqui na Amazônia. E os assassinatos, infelizmente, também a maior parte se deu aqui na Amazônia Legal. Foram 35 assassinatos que nós registramos no relatório em 2021 em todo o Brasil, e desses 35, 28 foram aqui na Amazônia Legal. Vamos passar mais adiante, uma outra informação. Aqui tem aí para mostrar um pouquinho essa configuração e aí a questão das mulheres, né? Nós estamos também registrando um pouquinho esses dados, né? Do conflito envolvendo mulheres, a violência sofridas por mulheres, e aí nós vemos que a ameaça de morte foi 43%, né? Depois a intimidação 18%, prisão de mulheres 13%, criminalização 11%, humilhação 10% e assassinato de mulheres 2%. Então, o feminicídio, né, que a gente fala, também alcança aqui a nossa realidade de Amazônia. A violência contra a ocupação e posse, comparando 2020 e 2021, 2020 é a cor mais escura, 2021 a cor mais clara, a gente percebe aí que as ameaças de despejo, né, subiram entre 20 e 21, passando de 15 mil para 17 mil casos,
As ameaças de expulsão, houve uma redução, né, de 15 mil para 11 mil casos. Os despejos judiciais, embora houvesse toda essa orientação do Supremo Tribunal de Justiça de não acontecer os mandatos, né, de despejo, né, houve um aumento em 2021, passando de 1.900 casos em 2020 para 2.140 casos em 2021. Aí a grilagem por terra aumentou bastante em 2021, passando de 19 mil para 35 mil casos, e a invasão também aumentou de 812 mil para 902 mil casos. Então, é bastante conflitivo essa questão de estar na terra, de ocupar a terra e viver na terra. Podemos passar para o outro slide. Aqui a gente vai mostrar o número de famílias que sofreram violência contra a ocupação e posse, essa questão aí dos despejos, né? Então, a ameaça de despejo, nós tivemos aí, comparando 2020 para 2021, um aumento de 12%, como nós vimos, passando para 17.700 casos. Aí, a ameaça de expulsão, houve uma redução, mas nos outros casos, todos houveram um aumento, né, de casos, né, nessa questão de ameaça ou realmente o despejo em si. Podemos passar para o outro slide. Aqui uma comparação, né, da violência contra a ocupação e posse dos últimos 10 anos, talvez, não sei se dá para compreender bem, mas dá para perceber aí o azul, né, é a destruição de casas, o amarelo, né, aí é a destruição de pertences, né? A linha pontilhada mostra como essa destruição de casas foi crescendo, né? Desde 2012 até 2021, e a destruição de roçados, que também cresceu, diminuiu, novamente começa a voltar a crescer. Quando acontece os despejos, também se destrói o que as pessoas produzem ali. Aqui é um outro mapa mostrando a violência contra a ocupação e a posse da terra, de 2012 a 2021. A gente pode passar esse slide, porque os dados ficam bem pequenos. Aqui, para a gente entender por que é que os conflitos acontecem. E o caderno, o relatório da CPT, faz questão de pesquisar também isso. Quando ocorre uma violência no campo, a gente busca quem causou aquela violência. E os dados do relatório de 2021 apresentam. Aliás, aqui é quem sofreu, desculpa, aqui é quem sofreu a violência, né? Quem estava sofrendo aquela ação de violência, gerando um conflito. Então, os indígenas foram os povos mais atingidos, com 25%, os poceiros e os quilombolas, né? 17%, os sem terra, 13%, os assentados, 8%, e aí os outros vão diminuindo, chegando ali nos ribeirinhos com 2%. Então, aqui, infelizmente, a gente percebe ainda que os povos indígenas, os quilombolas e os sem terra, são aqueles que mais são vítimas da violência no campo. E agora, aqui, é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, a gente tenta ver quem é que causa aquele conflito, quem está por trás da geração do conflito. E aí nós temos os empresários com 21%, aqui empresários na linha das empresas do agronegócio, né, principalmente. Depois os fazendeiros com 22%, os grileiros com 13%, o governo federal com 11%, os madeireiros com 6%, os garimpeiros com 5%, os governos estaduais com 4%, as mineradoras com 3%, e 8% a gente não consegue identificar bem quem é que causa. Mas chama a atenção aqui, quase metade dos conflitos estão ligados aí à questão do agronegócio, né? E também da agropecuária, né? Empresários e fazendeiros dessa área. Aqui é um mapa dos conflitos por estado. Aí o mapa a gente pode perceber que houve conflitos em todos os estados do Brasil, não ficou um estado sem ter registrado um conflito, né? E a gente percebe aqui, por exemplo, o maior número de conflitos se deu no estado do Pará, com 156 casos, e o segundo maior, infelizmente, foi no meu estado de origem, a Bahia, com 134 casos de conflito,
e o terceiro maior estado que teve conflito foi o Maranhão, com 97 casos, né? E então a gente percebe como, infelizmente, a violência está em todo o Brasil e se concentra bastante lá no Nordeste e Norte, né, do Brasil. Aqui é um quadro comparativo dos conflitos por água. Então, 2020 foram 350 casos, 2021 304, uma pequena redução, envolvendo 56 mil pessoas em 2020 e o mesmo número em 2021. Portanto, o conflito de água é essa questão do garimpo, né, que atinge, né, as pessoas que vivem da água, a pesca predatória, que acaba gerando conflito com os pescadores artesanais, aqueles ribeirinhos que vivem da pesca, e vão se registrando esses conflitos. Podemos passar? Aqui apenas um demonstrativo desse número de conflitos pela água nos últimos 10 anos, e percebe-se como lá entre 2012 e 2015 é aí na faixa de 150 casos, vamos dizer assim, e de 2016, depois que a presidenta Dilma saiu para cá, houve assim, uma disparada desse número de casos, chegando aí em 2019 a 500 casos, né, de conflito por água no Brasil. Vamos mais um pouquinho. Aqui é um quadro comparativo desses conflitos por água nos últimos 10 anos, envolvendo aí 3 governos diferentes. Como fizemos por terra, apresentamos por água. Então, o governo da Dilma aconteceram 116 casos, no governo do Temer, 239, e no governo atual, Bolsonaro, 385 casos, portanto, um crescendo, né, desde o impeachment da Dilma até agora, desses conflitos por água no Brasil. Aqui repete quem é que sofre essa ação dos conflitos por água. Aí os ribeirinhos aparecem em primeiro lugar, porque são aqueles que vivem nas margens dos rios e, consequentemente, é quem sofre a primeira ação direta, né, de quem causa o conflito. Depois os indígenas, os quilombolas e os pequenos proprietários acabam sendo aí as maiores vítimas dessas violências. Podemos passar? E quem causa os conflitos por água no Brasil? Aí o caderno traz a mineradora, que passa a ser a campeã, porque, de fato, são as mineradoras que usam as águas e sujam as águas com mercúrio para purificar o minério, e isso traz problemas sérios para quem vive da pesca artesanal e, portanto, os conflitos nascem aí nesse embate entre as mineradoras e quem vive, né, das águas dos nossos rios. Depois, o agronegócio, através das empresas, que também acaba sendo outra fonte geradora de conflito, e os fazendeiros, a terceira fonte dos conflitos por água. Vamos passar mais um pouco, para depois a gente suspende para dar uma conversada. Só apresentar aqui os dados de conflitos no campo 2021 ligado ao trabalho escravo. Em 2020, foram 96 casos, e em 2021, 169, portanto, um aumento aí de 76% de casos de trabalho escravo encontrado, né, no Brasil e que foram registrados no nosso relatório. Portanto, subiu de 800 para 1.700 pessoas envolvidas no trabalho escravo. Aqui é um mapa também dos últimos 10 anos, né, de números de casos de trabalho escravo que foram encontrados, e isso é para nós um conflito, porque, além do sofrimento de quem está no trabalho escravo, o sofrimento das famílias e a tentativa, né, de encontrar e de libertar essas pessoas, que acaba gerando também conflitos. Observem que lá em 2012 chegou a 170 casos, né, e agora em 21 chegou próximo desse número, 169, embora no percurso aí tivesse havido uma redução, né, do número de casos de trabalho escravo, o que se atribui não tanto à não existência do trabalho escravo, mas à pouca fiscalização, né? Diminuiu a fiscalização, diminui, é claro, o encontrar o trabalhador escravo. Aqui é um mapa dos trabalhos escravos no Brasil. Observemos que também está, infelizmente, presente em todos os estados do Brasil. E, nesse caso aqui, os que mais, né, se destacam é Minas,
o Sudoeste, né, com Minas Gerais sendo o campeão, assim, e ali o Goiás, que acaba se tornando também um outro grande espaço onde se encontra o trabalho escravo. Passa aqui para ver o outro slide. Aqui a gente vai dar uma parada, porque aqui a gente traz outras informações, mas o tempo não é tão grande, e aí a gente dá uma parada aqui para ver se alguém aí né, fez alguma pergunta e quer saber alguma outra informação, ou até mesmo vocês que estão na condução aí, né, da apresentação desse nosso relatório de conflitos no campo. Devolvo a palavra para Nuno. O Milton, me chamou a atenção aqui um dado muito importante que o senhor traz, né? Nós estamos no ano eleitoral e, evidentemente, não dá para fugir dessa situação conflituosa que o Brasil tem vivido conjunturalmente nos últimos anos, e, em especial, essa polarização política no Brasil que nós estamos vivendo tanto, né? E alertar as pessoas acerca dessas questões que o senhor traz do caderno da CPT lançada esse ano recentemente, é importante dizer. Me chamou muita atenção, o senhor disse que entre o governo da presidenta Dilma e o atual governo, houve aí, né, chegou a 11% de causas de conflito empreendidos pelo governo federal. De que maneira se dá esses conflitos empreendidos pelo governo federal? O que o senhor reputaria como conflitos gerados pelo governo? Esses 11% nos assusta, é um dado bastante elevado. A nossa equipe, né, da CPT, do SEDOC, do Centro de Documentação, quando vai fazendo essa análise dos conflitos que chegam para a gente registrar, então, muitos desses casos acontecem, por exemplo, pela ação da polícia, né? Então, é um aparato do governo, né, a polícia. Outros, muitas vezes, são fruto de uma não proteção dos organismos federais que deveriam proteger os trabalhadores que estão na terra, os pescadores, os indígenas. E, muitas vezes, essa ação, infelizmente, nos últimos anos, quase que parou, né? Órgãos como o IBAMA, né, como a FUNAI, são órgãos que passaram a ter uma ação quase que zero, e muitas das vezes se obteve dados nos relatórios, né, das informações que chegam, que foram, além de serem inertes, ou seja, não fazerem nada para evitar um conflito, para resolver um conflito, muitas vezes ainda colaboram, né, com as forças que causam o conflito. Então, é daí, quando isso ocorre, né, quando há uma falta de ação do governo, também a gente considera como sendo o governo causador do conflito, porque ele não entrou com seu papel de mediação como deve ser, né? Como deve ser normalmente. O governo tem que ser uma instância que entra para não deixar acontecer o conflito, para não deixar acontecer que seja expulso o trabalhador da terra e não deixar que as águas sejam contaminadas. Quando o governo não age, não faz nada, e aí vai, vamos supor, a madeireira, vai a mineradora, vai o avanço do agronegócio para as terras e para as águas, aí acontece o conflito. Consequentemente, quem não fez o que devia fazer tem responsabilidade. E aí não tem como a gente não considerar, nesses casos, que o governo federal, o governo estadual, até o governo municipal, né, tenha responsabilidade e seja causadora também dos conflitos, que são esse dado que você repetiu, que está no caderno, 11% aproximadamente de situações onde se considerou que a ausência do Estado causou, né, possibilitou o conflito acontecer. Portanto, é uma ação, pode parecer contraditório, é um agente causador pela não ação, né? Ou seja,
causa o conflito porque não agiu corretamente, não possibilitou, ou seja, quando retira-se funcionários, né, do IBAMA, né, quando deixa o IBAMA ser dirigido por uma pessoa que não entende nada, né, de bioma, de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga, né, de Pampa, né, e coloca alguém para dirigir um órgão que deveria fiscalizar, que não fiscaliza, essa ação, com certeza, deve ser chamada como uma ação que causa essas violências, uma parte dessas violências. As tentativas de mudança na legislatura que o governo federal fez nesses últimos anos, em alguns casos, é considerada também como causadora da violência, porque na medida que diz, não, nós vamos mudar a legislação para facilitar o acesso, né, de quem quiser ocupar ou invadir as terras dos indígenas, dos quilombolas, dos poceiros, né, dos pequenos agricultores, isso incentiva a acontecer essas invasões e, consequentemente, os conflitos acontecerem. Então, o próprio maneira de como o governo se comportou nos últimos anos, mandando insistentemente medidas provisórias, projetos de lei para alterar a legislação, para facilitar, né, essa questão da tomada da terra, né, acabou sendo uma grande fonte de conflito, sim, está provado pelos dados que a nossa CPT conseguiu recolher. Eu acho que essa parte, né, do governo, ou dos governos, federal, estadual principalmente, a gente tem muito a ver com isso. Outra razão que se considera é o próprio fato do incentivo ao uso das armas, né? Quando o governo insiste na liberação do porte de armas e do aumento da capacidade de uma pessoa ter armas e de ter munição com a quantidade cada vez maior, isso também é um incentivo para que haja lá no campo, né, o conflito, porque pessoas armadas vão gerar atos de violência. Então, por isso, em muitos casos, a gente considera que o governo, ao agir ou ao não agir, se torna o causador da violência. E, bom, a CNBB está reunida em assembleia neste momento, o senhor está participando das plenárias da Assembleia nesta semana. Como é que a CNBB, como é que a Assembleia Geral da CNBB vai responder a esses conflitos e a essas denúncias todas que a CPT traz neste momento? O senhor apresentou várias slides que tratam dessa questão. Como é que a igreja no Brasil hoje enfrenta esse desafio e essa situação tão profunda de conflito e desumanidade? O próprio trabalho nosso da Comissão Pastoral da Terra já é um trabalho que a gente faz em nome da igreja, né? Porque foi a CNBB que lá em 1975, e de modo especial os bispos aqui da chamada Amazônia Legal, entenderam que precisávamos organizar uma ação pastoral para trabalhar junto dessas pessoas que aqui na Amazônia Legal, naquela época, sofriam muito, porque foi quando houve, na época do governo militar, o incentivo para que as pessoas saíssem lá do sul e do sudeste e viessem, diria, ocupar a Amazônia. E, é claro, na medida que essas pessoas foram vindo para cá, os conflitos começaram a se intensificar, porque a Amazônia não estava desocupada. A Amazônia tinha já os povos originários, os povos indígenas que viviam aqui na Amazônia. Já existiam muitas pessoas que viviam às margens dos rios, né? Portanto, a terra já estava ocupada assim. E na medida que o governo incentivou a vinda do sul e do sudeste de pessoas para cá, onde eles chegavam, logicamente, queriam ocupar a terra, quem já estava na terra queria permanecer nela, e os conflitos foram se intensificando. E essa dinâmica nunca parou de acontecer,
né, o que é que vem acontecendo, né? É que essa ideia, né, do desmatamento, né, vai chegando justamente na tentativa de ocupar a terra, quer dizer, nesse caso, de invadir a terra, né? Ou seja, para a questão do agronegócio e para a questão da criação de animais, de gado, principalmente. E aí vai agora se avançando aqui para o norte, né, para, especialmente aqui, os estados do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima, Acre, que entra aí Mato Grosso e Maranhão, que compõem a chamada Amazônia Legal. Agora, é claro, a nossa igreja tenta acompanhar, através da CPT, o trabalho da Comissão Sociotransformadora, que acompanha as pastorais sociais, está sempre sintonizada, acompanhando. E o grande desafio, eu fiz uma fala ontem lá na Assembleia, agradecendo aos bispos que já nos apoiam, e aí eu quero dizer que Dom Silvio, bispo de Vacaria, no Rio Grande do Sul, aceitou ser o vice-presidente da CPT, está nos ajudando na direção, enquanto representantes da CNBB, na direção da CPT. Agradecer aqui o trabalho da CONAC, que é a Coordenação Nacional, que fica com sede em Goiânia, que faz um trabalho assim de acompanhamento do trabalho dos agentes da Pastoral da Terra, da CPT, que são assim pessoas bravas, guerreiras, que estão lá na base, enfrentando justamente esses conflitos. E também dizer que esse caderno, esse relatório, é produzido a partir de um trabalho de uma equipe que fica de plantão, né, lá na sede da nossa CPT, recebendo as informações, monitorando as informações, averiguando a veracidade das informações. A gente não publica nenhuma informação sem ter a certeza de que o conflito aconteceu, de quantas pessoas foram envolvidas naquele conflito e quem causou o conflito. Nós não publicamos uma informação só para inflamar, para inchar o relatório. Aliás, a gente nem gosta, né? A gente não quer ter a violência no campo. E estamos, inclusive, aproveitando para falar, lançando uma campanha, né, de combate, né, de enfrentamento à violência no campo. A Assembleia da CPT, o ano passado, decidiu propor isso, foi aprovado, e a CPT não quis fazer essa campanha sozinha, aí chamou as outras pastorais, chamadas pastorais do campo, chamou outros organismos da igreja e da sociedade civil, e agora, né, quando lançamos o caderno, em 18 de abril, logo em seguida, no dia 18 à tarde, dia 19, fizemos um seminário com a participação de representantes de várias entidades e pastorais, e se aprovou realmente começar uma campanha para enfrentamento à violência no campo. Porque, não é bom dizer, a importância desse caderno ou desse relatório é assim, aqui existem dados que a grande imprensa não divulga. Tem dados de violência no campo aqui que só se torna conhecido através desse relatório da CPT. É como se fosse tirar o véu de uma realidade que fica escondida o ano todo. E cada ano a CPT traz no seu relatório esses dados, escancara essa realidade, e aí sim começam aí as pessoas, né, tomarem consciência e se envolverem mais. Então, o relatório existe para isso, para tornar público dados de uma violência que às vezes é silenciada. Ninguém toma conhecimento, ninguém sabe que existe. Um caso ou outro, quando é de grande proporção, a grande imprensa noticia, mas as outras ações de violência, às vezes escondidas, não aparecem. E aqui está, relatado caso por caso. Quem tiver acesso ao relatório vai ver o Estado, o município, o que aconteceu, quantas pessoas envolvidas, está tudo detalhado aqui. E nesse relatório, qualquer pessoa pode adquirir na CPT, né, nacional, né, pela página da CPT pode pegar os dados, ou mais adiante está se prevendo, lá para junho, a gente postar na própria página da CPT esse relatório para que qualquer pessoa possa ter acesso, baixar essas informações, porque aqui também tem artigos de pessoas que sabem, compreendem muito bem essa realidade
e que comentam esses dados da violência no campo de 2021. Portanto, a nossa igreja ela se compromete através do trabalho dos agentes da CPT, dessas equipes, né, que coordenam o trabalho da CPT, e dos que estão nos regionais, os bispos referenciais, as coordenações regionais, a articulação, né, da Amazônia, a articulação do Cerrado, né, um grupo de trabalho de conflitos no campo, de conflito na área do trabalho escravo. Então, são muitas pessoas se dedicando para que a gente possa proteger o trabalhador e a trabalhadora do campo. Dom Nilton, nós estamos chegando ao final do nosso programa, estamos nos minutos finais do nosso programa, Despertar Justiça e Paz, essa sexta-feira, mas gostaríamos ainda, nesses minutos finais, que o senhor pudesse nos falar um pouquinho. A conferência está lançando agora, como resultado da Assembleia, um dos resultados da Assembleia dos Bispos do Brasil, está lançando hoje a carta ao povo brasileiro, a carta à sociedade, com a reflexão dos bispos e um olhar sobre a conjuntura brasileira, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre este documento para nós. Ô, Nuno, assim, eu não vou poder ainda comentar, talvez pudesse ser um assunto que Daniel, vocês aí da Comissão Brasileira de Justiça e Paz pudesse, quem sabe, numa outro despertar com Justiça e Paz, chamar alguém para fazer isso. Sabe por quê? Porque não foi aprovada ainda pela Assembleia essa mensagem. Foi construída, já foi discutida, melhorada, mas vai fazer a última votação será agora pela manhã. Então, se eu adiantar aqui alguma coisa, talvez, por exemplo, eu possa dizer algo que ainda tenha sido modificado da última redação para que vai sair agora pela manhã. Mas, assim, é uma mensagem que eu posso dizer de esperança, né, dizer que o Brasil passa por momentos muito difíceis, como nós já sabemos, uma crise sanitária, política, ética, econômica, né? Então, o caminho da mensagem é um pouco essa, mas dizer também que esta crise pode ser superada, e pode ser superada justamente com a participação cidadã, com as pessoas se envolvendo no seu lugar, na sua comunidade, participando. E aí aparece na mensagem lá a importância da eleição, né, desse ano, e para o governo federal, o Congresso Nacional, o governo dos estados e as assembleias legislativas, né? E aí a gente enfatiza a importância do voto consciente, do voto responsável, e lembramos, eu acho que isso eu posso dizer, vai estar na carta, a Lei 9840, que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz trabalhou muito, né, na época, para ser aprovado, que é do combate à corrupção eleitoral, e vamos lembrar a Lei da Ficha Limpa, que foi também uma outra ação da Igreja, que a OAB e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz muito colaborou. Então, vai ser esse o teor, mas eu acho que seria interessante, no próximo sexta-feira, Despertar com Justiça e Paz, com alguém trazendo a mensagem e comentando algum desses pontos. Trouxe agora sobre esse documento, já foi importante, já sinalizou para nós qual é a perspectiva e qual será a narrativa que a Assembleia trará para a sociedade brasileira e sobretudo, o mais importante, a reflexão sobre o período eleitoral e a importância do voto, a valorização do voto de cada um e cada uma para as futuras mudanças que o nosso país necessita. Já deu um panorama importante que nos trará essa carta da Assembleia dos Bispos do Brasil. Está muito boa, viu? Falar sobre? Está muito boa, né? Embora eu fiz parte da construção da carta, no sentido de fazer parte da Assembleia, mas eu posso dizer que a mensagem está muito boa. A equipe que redigiu a carta foi uma equipe de uma competência muito grande, e a Assembleia que reagiu no sentido de ajudar, de complementar, de melhorar, de aperfeiçoar. Foi um trabalho feito sinodalmente, né? Construído, né? Numa Assembleia virtual, mas de uma forma muito bonita, né? Com as emendas, com as ajudas, e tenho certeza que a mensagem ao povo brasileiro que estamos dirigindo hoje vai ajudar, sim, na reflexão
para a importância desse ano eleitoral que nós estamos vivendo. Tentativa de uma música da poesia do Pedro Casadáliga, Esperançar, né? Justamente, eu acho que a palavra da mensagem nossa lá é uma mensagem de esperança. Estamos em crise, mas é possível sair dela, inclusive com a nossa ajuda, com a nossa participação. Esses conflitos no campo podem ser enfrentados, que a gente possa tomar a defesa da vida, dos mais pobres, daqueles que mais sofrem, daqueles que mais são violentados nesse nosso país. E o Pedro Casadáliga fez uma poesia sobre a esperança, com o verbo esperançar, e musicaram. Eu não sei se é possível. azul de nossas águas, os roxos medos, no sol de tua glória, nossos direitos, sangue vivo no verde das índias matas, faixas gritando viva a esperança. Viva a esperança, viva a esperança, viva a esperança, viva a esperança. procissão de oprimidos, rezando as lutas, e tocírio de Páscoa, flor de aleluias, Páscoa nossa imolada, Em ti enxertos, como tu perseguidos, por ti vencemos, libertador vencido, vencendo tudo, companheiro dos pobres, donos do mundo. Viva a esperança, viva a esperança, viva a esperança, viva a esperança. guerrilheiros do reino, maior guerrilha, tua cruz empunhamos, Em prol da vida, nossos mortos retornam, com nossos passos, em teu corpo vivente, ressuscitados, em ti cabeça nossa, libertador, libertos, libertando, erguei-nos. Viva a esperança, 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 viva a esperança.
senhor, então, as suas considerações finais deste programa Despertar Justiça e Paz dessa sexta-feira, já agradecendo o seu empenho, a sua dedicação em atender sempre os convites da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e conte conosco sempre, porque, como o senhor disse, a sinodalidade é o que nos coloca em marcha nesse momento, sempre juntos, na construção de um mundo melhor, de um Brasil com mais justiça e paz para todos e todas, e desejo, então, muito sucesso à CPT e os nossos agradecimentos ao senhor pela sua participação nesse programa de hoje, Dom José Ionilton. O Nuno, eu aqui agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, ao Daniel, que intermediou o convite, e me coloca à disposição sempre, no que for possível, no que eu possa ajudar. Estarei aí, fazendo esse despertar com justiça e paz, que é muito importante, né? E gostaria de encerrar com a palavra de Deus, né? Do profeta Miqueias, né? Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas, planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles. Invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderar-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e suas famílias. Agridem com impiedade o semelhante e seus herdeiros. Isso é do livro de Miqueias 2, 1-2. Um dado que vem do Antigo Testamento que permeia a nossa realidade. E que o Deus da vida, né? O Deus dos pobres, o Deus daqueles que mais precisam da misericórdia dele, possa nos abençoar e fazer com que a gente continue lutando por justiça e paz. Amém. Muito obrigado, Dom José Ionilton. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam no programa Despertar Justiça e Paz dessa sexta-feira, 29 de abril. Desejamos a todos um feliz e santo fim de semana, caminhando juntos na esperança de um novo Brasil e de dias melhores a todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos. Amém. Bom dia.